Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, estou aqui para apresentar o primeiro episódio do BPM, Bate-Papo Musical do Instituto Arte Maior. Nesse podcast a gente vai trazer várias pessoas para contar várias histórias sobre o Instituto, sobre música, sobre várias coisas. E para começar, nada melhor do que a gente trazer aqui uma das pessoas que está há mais tempo conosco. Miriam, nossa coordenadora da Unidade Orestes, 25, 26 anos de casa esse ano, né? Vai falar um pouquinho aqui com a gente, contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. E vai ser um bate-papo sobre música, sobre Instituto Arte Maior, várias curiosidades, várias histórias que ninguém sabe. Então vamos lá. Olá, Miriam. Tudo Olá, bem? Como Gabriel. você está? Tudo bem? Então, você está aqui há 25 anos, vai fazer 26 nesse ano de 2026. Entrou em 2000, Ano de 2000. na virada do século. Na virada do século. O bug do milênio. Muito legal. Show do ano passado, para Fizemos quem o não... show do ano passado com esse tomate. A gente sabe que o Instituto Arte Maior tem 37 anos de história, vai fazer 38 agora. Então é muita história. Então, aí, como o nosso principal foco aqui nesse podcast vai ser trazer essas histórias para que as pessoas conheçam, para que as pessoas aprendam mais sobre nós e sobre a música no geral, pô, chamar você faz total sentido, né? Porque você tem muita história aqui dentro. Então, vamos lá. Começa aí, então, trazendo um pouco pra gente como foi esse seu início, né? Um pouco mais sobre você, como era lá atrás, né? Quando era só uma portinha, Quando era só... tudo manual. Como é que era? Quando era tudo no papel, Tudo que a gente no não papel. tinha tecnologia. Fiquei muito feliz com o convite, primeiramente, né? De estar aqui falando um pouquinho, né? Sobre Miriam, mas principalmente sobre Miriam com a conexão com o Instituto Arte Maior. Éramos escola, né? Educação musical. Centro de Educação Musical Arte Maior. E hoje, Instituto Arte Maior. E fico muito feliz pelo convite e vou tentar passar um pouquinho do que a gente, né, juntos, Miriam e Instituto e equipe e Kátia, passamos nesses 26, quase 26 anos aqui. Eu fui contratada aqui na Arte Maior através de um anúncio no jornal A Notícia. Nossa, Jornal. Do jornal A Notícia. Morando aqui em Joinville, a gente procurava vagas de trabalho, né, muito jovem ainda, realmente no jornal A Notícia. Meu tio era assinante, eu morava com os meus tios, ele era assinante do jornal e tinha uma vaga do Instituto Arte Maior para contratação de recepcionista, na época não era nem secretária, e aí meu tio me trouxe para cá e, enfim, fiz a entrevista. Uma das coisas que chamou atenção era porque eu fazia aula de violão, tocava violão na época, então essa conexão já com a música fez com que provavelmente, né, eu fosse contratada também, além, né, de todas as outras demais exigências para a vaga. E aí comecei, foi a parte recepção, depois migramos para a secretaria, né, e sempre uma pessoa na vaga. Hoje a gente tem uma equipe gigantesca, nós temos quase 5, 6 secretários, mas era uma secretária por turno, né, então a gente dava conta de uma demanda gigantesca. E então, recepcionista, secretária e depois a parte da coordenação. Pô, mas então, se tratando já... Para quem não sabe, jornal, antigamente, era o LinkedIn em forma de papel. As pessoas procuravam ali as vagas e outros anúncios. Exatamente. Então, até trazendo esse gancho de algo mais manual, como é que era a organização, como é que era feita a organização internamente aqui, tipo, porque é muito aluno, claro que na época era menos e foi crescendo, né? Mas ainda assim, tipo, para fazer tudo isso de uma forma manual, como é que... Organizada de forma manual. Eu me lembro, a Kátia, nossa diretora, né? Ela era professora e a diretora da escola, né? Multifunções, sempre continua assim. É verdade. E a gente fazia tudo de forma manual, exatamente tudo, fichas de aluno, era uma gaveta que abria com as fichas de A a Z, com o nome dos alunos. Ali a gente dava baixa no financeiro, ali a gente tinha o cadastro dele, né? À frente eram os dados pessoais, e, enfim, endereços e telefones, e no verso a gente tinha a parte do financeiro, tudo isso dentro de uma organização dentro de uma gaveta, né? Hoje, imaginando isso, né? Imagina relatórios e dados, enfim, demorava-se muito mais para a gente, né? Fazer essa parte de organização. Mas a nossa agenda, os nossos horários, né? Hoje a gente tem uma agenda que é totalmente online, mas era uma pasta onde... E tem uma coisa engraçada que eu comento com as meninas, que eu nunca podia passar a pasta limpo, era toda manuscrita, a lápis, e a gente ia apagando. E a minha letra não era uma letra bonita, e só a Kátia podia passar a chamada a limpo, porque a letra da Kátia era linda, continua sendo, e a minha era, né, obviamente não era, não estava para aquela
correção de chamadas por causa do estilo da letra. Então era tudo muito manual, né? E a gente fazia organizadamente, mas de forma muito manual. Então, basicamente, o aluno chegava no balcão e falava, minha aula é amanhã, mas eu vou precisar marcar para sexta. Tipo, apagava ele da terça e trocava ele para sexta com a borrachinha, o lápis, escrevia o nome dele de novo. E a troca das chamadas eram quando realmente a folha já estava rasgando de tanta gente apagar. Mas enfim, né? Isso há 26 anos. Que legal, né? Eu não consigo nem... Inimaginável, né? Tipo, hoje, vendo a realidade que a gente tem hoje, com o fluxo, com toda essa dinamicidade que existe aqui dentro, chega a ser impensável. Exatamente. Só que, ainda assim, são etapas de um processo, claro. Naquela época também era o normal e era isso aí, sim, era feito, né? E até trazendo isso, né? Daquela época, etapas, processos, como é que foi o seu início aqui pensando... que você entrou como recepcionista, mas já virando secretária, então a demanda de trabalho era de um jeito, você já tinha que lidar com ela, mas você também, como você falou, você é a Miriam Instituto aqui, mas você também é a Miriam pessoa e tinha que atrelar as coisas, né? Então, sim, como é que foi esse desafio nesse início, principalmente? Sim, foi bem desafiador por ser uma secretária por turno, né? E eu fazia faculdade, na época, psicologia, enfim, a minha formação, e eu fazia faculdade de manhã, vinha para cá direto, almoçava aqui na escola, vinha direto trabalhar, trabalhava até 10 horas da noite, ia para casa para estudar, prova no dia seguinte, enfim. Hoje eu até ouço, né, os nossos adolescentes, eu tô no terceirão, alunos do terceirão. A gente sobrevive trabalhando e fazendo faculdade. Então, 8 horas, né, dia de trabalho, mais horas de faculdade, mais horas de estudo para poder dar conta, né, do turno da faculdade, enfim. E essa transição aconteceu, na verdade, recepção, secretaria, aconteceu de uma forma, né, muito rápida, né, por conta da necessidade da ocupação do cargo, e a coordenação, na verdade, que é o que eu realizo hoje, ela acontecia de forma implícita, enfim, porque a gente tinha a Kátia totalmente presente, né, como direção, e a coordenação efetivamente aconteceu quando a gente criou a unidade Lages, né? Que a Kátia migrou para a unidade Lages. Uhum. E para mim até foi desesperador, porque eu falei, como conseguirei trabalhar sem a minha referência diária, né? Sim. Porque meu exemplo e minha referência, né, de liderança está na Kátia. Então, quando ela foi, eu tive uma conversa com o Fábio. Ele falou, não, vai acontecer. Seja firme, forte, vai acontecer. Então, e foi, realmente, né, quando veio essa demanda, né, a ausência da pessoa, né, acabou vindo a demanda e, graças a Deus, deu tudo certo, né, tô até hoje conduzindo, espero que, né, siga firme por mais longos anos. Já que a gente abordou essa parte da naturalidade do processo, a gente sabe que hoje a gente tem inúmeras frentes, antes já tinham e foram aumentando, né? E como é que foi esse processo, principalmente lá no começo, quando a gente começou de deixar a ser apenas a escola de música, né, tipo, de aulas, professores e tal, mas começamos aí a parte de eventos, foi começando a parte dos shows, foi começando cada vez a crescer, a aumentar e, querendo ou não, você estava à frente, né, da unidade. Sim. Então, como é que foi esse desafio, além do que é a parte escolar de sala de aula? Eu fiz uma pós em gestão e liderança. Logo depois que a Kátia saiu, eu falei, eu vou voltar a estudar um pouquinho, exatamente na área mais específica que seria de atuação, dessa nova atuação. Então eu fiz essa pós em gestão e liderança para ter um pouquinho de conhecimento mais específico, né, para poder dar conta, porque hoje a gente tem os pais, a gente tem as demandas de alunos, a gente tem a demanda da equipe, que são mais de 40 colaboradores, né, e aí vem eventos, vem todo, então assim, não é só uma coordenação, é uma coordenação geral. Então a gente tem que estar com um olhar para todos os setores da empresa, tem as vendas, tem marketing, então sempre a gente está dando uma, né, financeiro que vem, o que a gente faz, vamos salvar esse aluno, vamos salvar. Todos os setores a gente tem, né, demandas que acabam caindo, né, na nossa coordenação. Então assim, para você organizar isso, né, e principalmente organizar e desligar, né, porque a gente não consegue desligar, então tem as suas 8 horas de trabalho, mas as demandas vão ficando e a gente vai ficando trabalhando isso ainda pós saída de trabalho, né? Mas foi um desafio muito grande, eu, né, adoro o que eu faço, gosto bastante, então não tem muito, não é um desafio que seria uma coisa ruim, né? É um desafio que me alegra todos os dias ao sair de casa, exatamente.
E é legal até para ver, ó, para você que não sabe, pra você ter a noção de como é o nosso ecossistema aqui dentro, porque muitas vezes as pessoas passam e pensam, tipo, uma escola de música, pô, que legal. Mas para ver como é que, quanta atuação a gente tem, em quantas frentes diferentes, como dentro, internamente, a gente se estrutura de uma forma complexa. Exatamente. Como qualquer empresa, com setores, com profissionais diversos, enfim, uma equipe multidisciplinar mesmo nesse sentido. E até pensando nisso, uma equipe que a gente sabe que não pode faltar, agora até trazendo o gancho de quando as coisas foram aumentando, eventos e shows, é a parte técnica. Então, é algo muito importante, trazendo principalmente a questão da experiência, que é algo que a gente preza tanto para o nosso aluno, né? Sim. E como é que foi? A gente sabe que você tem um filhote aqui dentro. Você tem um filhote aqui dentro, que é o Let's Rock. É o seu filhote. Rock. Nosso querido, todo mundo gosta muito. Tanto professores, alunos, a equipe inteira, né? Sim. E como é que começou isso? Porque a gente sabe que temos a prática de bandas hoje, né? Que é daí que nascem as bandas. Sim. E dali vem o Let's Rock. Mas como é que foi isso também lá no começo? Como surgiu a primeira banda? Como surgiu a prática de bandas? É importante lembrar que a escola, né, a Arte Maior, sempre fez eventos, né? Tem musical das décadas, tem eventos belíssimos, lindíssimos que a escola já fazia, né? Desde muito sementinha. Tem isso como, né, uma base muito forte, que é além da sala de aula. Então, né, colocar a experiência do aluno no palco, assim, a gente entende que é riquíssima. Então, isso só foi crescendo, né? Começou pequenininho, sementinho, os pais ajudando, participavam diretamente dos eventos da escola, ajudando mesmo as famílias. Da própria organização? Da própria organização, os pais todos. Pai um exemplo é a Juliana Schneider, né? A família Schneider, né, da Juliana, eles estiveram muito presentes, assim, nos ajudando nos eventos, enfim, lá, enquanto sementinha, a Arte Maior. E hoje a gente tem uma equipe, né? Então hoje a gente conta com os pais, obviamente, né? Trazendo os alunos e participando, enfim, mas não essa participação tão direta, porque crescemos e a gente tem, então, essa parte técnica, a equipe toda para poder nos ajudar, né? Nos assessorar. Então a gente tem eventos, né? De forma geral, que continuam sendo esses, né? Como foi o Musical das Décadas e tantos outros. E a gente abriu a possibilidade dos eventos para as práticas de bandas, né? Então, as práticas de bandas é uma atividade que a gente tem como complementar aqui dentro da Arte Maior, né? O aluno matricula no instrumento que ele escolher e ele pode participar de uma prática de bandas a convite do professor quando ele já tiver o desenvolvimento suficiente, né? O nível, né? Para poder participar de uma banda. E, na época, nós iniciamos lá no tênis clube, quem é do tempo do tênis clube, os nossos pais. Iniciamos no tênis clube com um festival de bandas, então era uma competição, né? Nós organizávamos as bandas e elas competiam entre si. Legal e que... era muito legal, só que a gente foi entendendo ao longo, né, das apresentações dos anos que algumas bandas, né, as 3 primeiras saíam muito felizes, né, e as demais bandas se frustravam, enfim, né, criavam uma expectativa, enfim, a gente estava trabalhando com adolescentes, jovens, enfim. Então a gente foi entendendo que isso não era tão legal assim, pra gente continuar mantendo. E aí a gente resolveu fazer num ano, como um experimento, apenas uma apresentação de bandas. E foi sucesso total, foi super divertido, né? Foi muito legal, as bandas puderam defender mais músicas, apresentar mais músicas do que apenas uma música, porque no festival era só uma apresentação. Sim, então foi muito legal, assim, essa virada pra gente, assim, e até hoje, né? A pessoa fala, por que você não faz um festival? A gente teve a experiência, então, e hoje a gente tem 35 bandas, né, participando desses eventos. Então, a gente frustraria muito mais bandas. Somente seria um desafio maior para lidar, né? Exatamente. Mas você lembra o que foi a primeira banda? Qual foi a primeira banda? Cara, não me lembro. Ou quando foi, mais ou menos? Que época? Não me lembro. Ai, Gabriel. Não, é porque, tipo assim, é porque hoje, quando a gente vê, tipo, é algo tão estruturado e tão enraizado aqui dentro, que a gente não consegue nem imaginar como é que foi o começo. Tipo, como é que veio a ideia de, tipo, pô, vamos fazer... Por exemplo, só tinha aulas, né? Aula de violão, de guitarra, de teclado e tal. E se a gente juntar tudo e fizer banda? Como é que vai funcionar? E existe também uma questão que é a logística de sala, né? Logística de professor. Na época, na verdade, hoje a gente tem professores específicos para a prática de bandas. E na época, a gente dava uma banda para cada professor. Então, como era uma competição, o professor defendia a sua banda. Ele era o técnico do time e ele tinha que jogar contra os outros. Ele estava lá com toda a garra dele, com a banda, porque ele estava levando a banda para competir, para ganhar o primeiro, segundo, terceiro lugar.
Então o professor era tutor, cada prof tinha sua banda, né? Então meio que os profs também competiam. Que legal! Pô, isso aí é interessante. Foi muito legal. E aí, hoje a gente tem professores de prática de bandas, né? Então é diferente, não tem a competição, enfim. E eu entendo que é muito mais divertido, né? Era uma noite só, hoje a gente faz 3 noites por causa da quantidade de bandas, então também segmenta, faz por faixa etária, enfim. Então, fazemos em pubs, essas bandas também são convidadas para participar de eventos na cidade. Legal, então, abre uma janela legal, né? Como as bandas já têm repertório, já estão prontas, a gente recebe convite de instituições, enfim, né, prefeitura, e para poder participar, geral, né? Eventos no geral, para poder participar de palcos externos, né, que não seja só os nossos eventos. E a gente organiza uma vez no semestre, então, o nosso famoso Let's Rock, e aí escolhe, a gente já passou por vários pubs da cidade, já fizemos o dia, já estamos em vários pubs da cidade, são muitos anos, né, apresentando, mas hoje a gente fixou no Hoopers, né, a gente entendeu que o espaço físico, o palco, enfim, atende a nossa necessidade. Nossa equipe fixa, né, nossas meninas Natane e Kim também, que estão presentes sempre, dado na iluminação, Robson, fotografia, todo mundo que está envolvido, né, a gente fixou, que entendeu que está funcionando, caminhando, a gente recebe muitos elogios, então a gente está seguindo com os mesmos fornecedores, digamos assim, a nossa equipe é fiel, né, para poder entregar muita qualidade aí de som e música para a galera. Isso é ótimo, é um diferencial que só, como posso dizer, que nós entregamos a fim de trazer essa experiência de palco para que ela seja de fato única para o aluno, né? Porque tem muito aluno que entra aqui com os dois vieses, com os dois vieses, que é tipo, eu quero me desenvolver como músico, eu quero ser um baita guitarrista, quero ser um baita baterista. E tem aqueles que entram, tipo, porque querem aprender, mas, pô, eu também gostaria de realizar aquele sonho lá antigo, quando eu era criancinha, de tocar num palco. Pô, você tá tocando num pub e tal, mas, pô, é um puta... Desculpa a palavra aí, gente. É um baita de um momento, de uma apresentação única, que significa muito ali, né? Eu gostei do ponto que você trouxe sobre professores das práticas de banda, porque eu acho legal esse lado pedagógico que eles trazem em si, por trazer tanto a parte técnica de, tipo, ajudar a banda a tocar todos juntos, como um só, porque, pô, tem banda que tem 5, 6 membros, né? A gente tem, assim como a prática de bandas, a gente tem o coral, né, que também é uma extensão, né, são 2 atividades que a gente entende como um complemento, né, e uma experiência de palco, né, enfim, além da sala de aula. E no Let's Rock eu ouço muitos relatos, assim, a gente faz matrículas, né, todos os dias, e aí a gente capta um pouquinho, né, da essência ali de como que essa música fez parte lá né, na adolescência da pessoa, do aluno. E a gente tem alunos que tocavam na faculdade com um grupo de amigos da faculdade e, enfim, mudança de cidade, se separaram, nunca mais. E depois de 50 anos, a gente tem casos aqui, a pessoa retoma. E a gente proporciona para essa pessoa a experiência do palco, né, no Let's Rock. É muito emocionante, assim, ver essa emoção da pessoa no palco, né, aos 60, 70 anos, a gente tem vários casos, né, tem seu Pedro, tem seu João Luiz, e são alunos nossos, assim, que se realizam muito no palco, né. Então, isso pra gente é muito gratificante, porque é uma realização lá de um sonho de infância, né, que a pessoa resgata, e aí vem para um convívio social também, né, porque a prática de banda, ela não é só a música em si, mas ela tem uma parte de socialização. E eu brinco assim, eu até falo, essa banda já ganhou vida. Então, eu não preciso cuidar mais tanto assim dessa banda, porque eles já estão independentes, são amigos, eles saem para cafés, eles fazem encontros em famílias, eles fazem churrasco, vão aqui no Old, né, do nosso amigo Mário. Então, assim, em happy hour e pós-banda. Inclusive, então, tem bandas que são família, literalmente, né? Literalmente. Os membros são todos... Os membros todos da mesma família, são bandas de amigos que vêm também com a intenção já de ter a banda, matriculando para formar a banda juntos. Tem banda só de mulheres, né? Então, assim, enfim, a gente segmenta para faixa etária, né? Mas é maravilhoso, assim. Já trazendo, como você trouxe tanto sobre o Let's Rock, né? Sobre tudo que permeia, traz pra gente também então alguma história, algum acontecimento, alguma coisa marcante, alguma coisa que tanto te marcou ou marcou o evento em si, né? Que você lembra com carinho ou nunca foi tão marcante que você nunca esqueceu, que você usa até para falar sobre, para vender o peixe do Let's Rock. Você traz essa história. Nós tivemos a convite do Didi, um evento que eles organizaram, que era o Didi Garage Band. E uma das coisas que, na verdade, na época a gente falou, mas é domingo à noite. As apresentações, a competição acontecia no domingo à noite. E aí a gente tem as famílias, né, segunda-feira, dia útil, enfim.
Então a gente teve que fazer um movimento para ver quantas bandas e quem ia se disponibilizar, porque a partir do momento que você se inscreve, tem uma responsabilidade ali, né? E a partir do momento que você vai evoluindo, vai aumentando, né, as responsabilidades, enfim, na participação. E aí a gente inscreveu, na época, foram 2 bandas, com coração partido, porque aí também ali já tinha uma competição. E todos os domingos, porque nós fomos passando com as nossas bandas, estava acontecendo Game of Thrones nos domingos. E nós ficávamos com o celular do no Game episódio. of Thrones e nas nossas bandas no palco do Didi. Que eu vou esquecer, foi um momento bem marcante. Foi muito legal, nós ganhamos, nós temos o troféu de primeiro lugar. Então, foi um marco bem grande, porque eram bandas regionais, não eram bandas locais, exatamente. Então, competimos com bandas de Curitiba, bandas... tinha, claro, lá, né, nada profissional, eram bandas de garagem mesmo, já diz o nome, mas a gente competiu com bandas quase que profissionais, assim. Então, ter ganho, isso foi um marco muito grande pra gente, né? Estávamos lá brincando, mas foi um marco bem grande pra gente, assim, ficamos muito felizes com esse. Até hoje aqui na escola deixaram com a gente o nosso troféu. Se eu não me engano, essa não é a banda que era da nossa professora. Da Maria. Da Maria, ela fazia parte. Que era aluna, exatamente. Maravilhosa, uma banda maravilhosa, Que realmente legal. mereceu, foi mérito. Que bom, eu acho. Então, não era nosso, né? Mas ainda existiu recentemente um formato competição. Exato. E durou bastante tempo isso aí? Tipo, você falou todo domingo, foram quantos domingos? Nossa, foram muitos domingos, porque eram muitas bandas, então acabavam tendo as eliminatórias, e como a gente estava com 2 bandas, a gente foi passando em níveis diferentes ali, então a gente teve que estar lá alguns domingos, mas foi muito legal. A banda interagia muito com a torcida. Então, torcida também fazia parte, né, de um dos critérios lá de avaliação. Levar público. Exato. Então, a gente ia em peso e a banda era muito estratégica em envolver a plateia. E então, eles levavam adereços para que a gente pudesse curtir junto com eles. Enfim, foi muito legal, foi muito bacana e foi maravilhoso, lindo demais. Estrategistas, e deu super certo. Eu que entrei mais recentemente, um pouco mais de um ano aí, eu tenho algumas histórias com o Let's, não histórias necessariamente, mas alguns pontos que eu já vi que é meio que padrão, pelo que eu fiquei sabendo. Um deles é o Seu Pedro. O Seu Pedro, ele é um ícone do Let's Rock, principalmente quando se trata da apresentação da banda dele ali e tal. Ele é um cara que se envolve num nível que ele traz, plateia. De gente. Seu Pedro, ele, além de médico, ele é professor universitário. E ele traz... A torcida dele são as alunas dele. E elas trazem faixa, elas trazem cartazes, elas torcem muito, elas curtem muito esse momento de palco com ele em cima do palco, né, com as bandas. Ele tá em 2 bandas, toca em 2 bandas. E a gente coloca, né, obviamente, as bandas no mesmo dia, né? Então ele tem 30 minutos de palco. E no dia de uma das últimas vezes aí foi, acho que a metade da plateia estava atrelada ao Seu Pedro, né? Então foi maravilhoso, assim, a galera curte verdadeiramente. Já vê aí, ó, o Seu Pedro, um baita de um médico, de um professor, de um guitarrista, o cara tem fãs por onde passa. Todas as áreas. E tem muito isso de, por exemplo, até a gente já viu muitas vezes alunos que trazem os convidados, né? O Seu Pedro, por exemplo, com amigos, com alunos, e tem gente também que faz questão que a família esteja próximo nesses momentos, como é que funciona, porque, querendo ou não, são muitas bandas, então são muitas pessoas, e são dias ali, né? São 3 dias de evento, como é que funciona essa questão do público? Sim, nós temos uma situação engraçada, nós tivemos uma ligação de um convidado que mora em Curitiba, pedindo para comprar convite. Ele não queria comprar pelo site porque ele não queria de nenhuma forma aparecer o nome dele em relação de convidados, enfim. Mas ele queria fazer surpresa com a família para vir assistir uma banda de amigos que ia se apresentar no Let's Rock, né, nossos alunos. E aí ele queria fazer surpresa. Então ele falou, posso comprar um convite com vocês, uma ligação? Posso comprar com vocês para que isso não, né, de nenhuma forma estrague a surpresa que a gente gostaria de fazer. Pediu o endereço, a localização, que horário chega, enfim. Né, dei todas as coordenadas, as instruções, foi muito legal. E deu certo a surpresa e eles ficaram muito felizes. Até a noite ele me procurou para agradecer. Ele falou, pô, deu super certo, ficamos felizes e emocionados. E ele já passou a vir agora como... no calendário dele. Exatamente, está no calendário, já veio uma segunda vez no evento.
Tem alunos, o Vitor, nosso aluno, ele já pede bem antecipado qual é a data do Let's Rock, eu quero comprar passagem para os meus pais, os pais, um adulto, né? Os pais moram em São Paulo, ele compra passagem para os pais virem, então assim, curtimos com o pai dele lá, o pai também baterista, lá no dia do evento, o pai dele vibrando com o filho, curtimos com ele lá, foi muito legal, assim. Então tem histórias que, essas histórias, né, a gente, aqui dentro é uma extensão da sala de aula, né, mas não é simplesmente isso, né, porque esse vínculo resgata toda uma questão lá na infância, né, por exemplo, o Vitor foi incentivado pelo pai a fazer bateria quando era adolescente, né, então ele ter retomado isso, poder continuar, né, essa trajetória aí na música como hobby, né, como uma opção de hobby, qualidade de vida, enfim, é muito, muito rico para nós, né, saber que a gente faz parte, né, desse processo aí, magnífico. E ainda mais no momento que coroa tudo isso, ele conseguir trazer o pai para assistir, Exato, pô, é algo presencial, totalmente o show, né, é muito legal. E assim, ó, as bandas, na verdade, a gente, quando a gente recebe convite para eventos externos que não seja a Arte Maior, a gente explica, porque são apresentações pedagógicas, né, a gente não está aqui transformando as bandas em profissionais, porque não é trabalho, né? Tem um aluno nosso que fala, não quero que minha banda seja como um trabalho, quero que seja realmente como um hobby, né? Então, para não ter a obrigação de muito repertório, para não ter a obrigação da perfeição, é um hobby, né? Então, tem pedagógico, mas assim, se entrar para o profissional, perde esse sentido, né? De terapia e de hobby. Então, a gente cuida muito para que seja, né, de uma forma leve, Sim, né, com certeza. e fazer parte realmente, né, do hobby e não de um trabalho. Exato, não, com certeza. Ano passado eu cheguei a presenciar algumas, acho que só teve uma que eu não fui, de todas as nossas apresentações em palco externo, e a gente vê muito isso, tipo, por exemplo, a gente teve uma apresentação no palco da NSC no aniversário de Joinville ano passado, que levamos acho que 6 bandas, e assim, todas elas trazem uma pegada única, né, diferente, uma estética diferente, mas todas têm isso, elas se divertem enquanto elas estão ali. Tipo, claro, tem aquela pressão, aquele friozinho na barriga, mas você vê que eles estão ali no palco, pô, dando o máximo, mas ao mesmo tempo eles estão achando o máximo, eles estão se divertindo, curtindo muito. Exatamente. Até, pô, teve esse palco da NSC, teve o da Expo Gestão, teve várias, teve o evento do Salão do Imóvel. Exato. Então a gente conseguiu participar, né, de vários palcos, como você falou, os eventos já nos procuram porque sabe que a gente tem qualidade aqui dentro e também esse diferencial de que as bandas estão indo lá para aproveitar também, não só como se fosse um trabalho lá, presente e tal. Então tem toda essa questão que eu acho bem interessante. Sim. Legal. Eu particularmente gosto muito do Let's Rock. Eu estive nele ano passado, eu já fui nele antes de eu de participar da Arte Maior, eu já fui nele como ouvinte de um amigo meu que foi lá, estava se apresentando, inclusive todo mundo sabe quem é, Gustavo Tirico, nosso querido Tirico. Ele chamou, fui lá assistir, pô, ele tocou em 2 bandas, que ele era baixista de uma e cantava na outra. Saudades, Tirico. Volta, Tirico. Volta, Tirico. E eu gosto também justamente desse ambiente, assim, que é mais acolhedor para todos que estão ali, né? As próprias bandas, por exemplo, eu tenho uma banda aqui dentro. E aí no último Let's Rock a gente se apresentou e tudo mais, e como a gente ficou mais pro final, a última apresentação, mas os alunos que se apresentavam, a grande maioria ficavam ali para prestigiar todas as bandas que estavam tocando. Então, tipo, todo mundo tocava, via o outro tocar e tava lá curtindo, e tava lá cantando, aí acabava o show, vinha lá e, pô, parabéns, mano, tá muito massa. Todo mundo em comunidade, assim. Exatamente, por isso, não tendo a competição, a gente aflora esse tipo de comportamento, né, onde as bandas estão torcendo umas pelas outras, né, pela performance no palco. É muito importante isso, diferente da competição, né, onde cria ali uma certa rivalidade, né. Sim. Enfim, né. Ah, não, com certeza, eu acho muito legal, mas aí já indo um pouco depois do calendário, pros shows, nos shows, porque aí quando tem show aqui, é loucura. É aquela entra e sai, vai e vem de gente. E aqui o auditório onde a gente está gravando aqui o nosso estúdio se transforma num estúdio de música. Sim. Tem uma bateria ali, tem percussão ali, tem 3, 4, 5 teclados, 6 guitarra, violão, microfone, coisa arada. E como é que é organizar? Aqui o cenário real, né? Obviamente num espaço muito mais compacto de palco, mas é um cenário real para as pessoas, para esses ensaios. As pessoas terem a noção do que é tocar em conjunto, né? Porque cada um tá fazendo a sua parte dentro da sala de aula. Então, trazer as pessoas para cá antes do palco oficial é muito importante para elas sentirem e, né, se ouvirem, né? Todos aqui, né? Cada um com seus instrumentos,
Mas ouvir o coletivo aqui para poder lá no dia funcionar bem, né? Eu até acho que faz total sentido, e é isso que tu trouxe, por exemplo, de trazer o que está sendo tocado em sala individualmente para ser tocado coletivamente aqui com todo mundo. Eu lembro até ano passado, nas épocas de shows, porque tanto a gente separa ali pela idade também, né? Temos os da Lages com as crianças e com os adolescentes, e daí com os adultos num outro momento. E até porque melhora a logística dos ensaios aqui dentro, porque, né, a gente consegue um período para um período para outro, e essa organização flui melhor. E eu percebia muito isso. Como os primeiros ensaios tinha mais essa dificuldade de juntar tudo, de sincar tudo bonitinho, cada um, mas é por isso que, tipo, o ensaio tá aqui, e aí os professores, cada professor tá aqui junto, um responsável pelo teclas aqui, piano, teclado, tem a galera aqui das cordas, guitarra, baixo e tal, então, tipo, todo mundo meio que toca junto, aprendendo junto e retocando junto, e, por exemplo, às vezes o professor de piano fala, pausa aqui eu tô coisando o tempo aqui do meu aluno, acha que tá... Desencontrou. Desencontrou, como é que a gente ajeita isso? Aí o de bateria já vem lá e fala, não, segue ritmo aqui, tá. É legal ver essa coletividade acontecendo, que cada dia, né, vai aumentando, vai melhorando isso, e é legal de ver, porque a gente vê, né, os alunos, muitos que às vezes nem se encontram, porque um faz aula segunda, outro faz aula sexta, outro faz aula quarta, e quando tá aqui as coisas fluem muito naturalmente. Aqui é o Let's Rock é um ambiente onde a gente, né, tem muita socialização, e os shows, os eventos, é um outro formato também, totalmente, né, um pouco mais clássico, digamos assim, por conta do, né, as bandas é rock, é pub, é palcos externos diferentes. Esses eventos que a gente está falando, esses são muito mais pedagógicos do que o Let's Rock. E nesses eventos existe muita socialização, muita amizade. A gente conseguiu separar por faixa etária por conta da quantidade de alunos, né? Não foi uma necessidade inicial separar faixas etárias, mas como a gente tinha uma demanda muito grande de alunos por show, a gente realmente teve que separar por faixa etária, e muda um pouco o repertório também por faixas etárias. Então, quando a gente uniu sessões por idade, a gente viu que funcionou muito bem, justamente por causa das conexões de amizade e de você encontrar o teu amigo que também trabalha em hospital, também é um engenheiro, também é um advogado, também está na mesma área, fora, né, da música, e aí eu vejo muitas conexões, assim, é muito bacana. Então, o show é isso, né, além dessa parte musical, pedagógica, tem essa parte da socialização que é maravilhosa. Então, tem uma organização que às vezes as pessoas não imaginam, né? Eu acho que a maioria das pessoas não imagina quando começa. Nós estamos agora em março, nós já estamos preparando o show que vai acontecer lá em outubro. Exato. Então, porque tem toda uma parte musical que se prepara antes, né? Desde definir repertório, que é o maior desafio, escolher um tema, definir repertório, enfim. Então, tem isso, que é a primeira coisa. Depois é fazer a seleção dos alunos que vão poder participar, eles recebem os convites, né? Recebem convite do professor. E aí a gente começa a distribuí-los em músicas e começa toda uma parte pedagógica aí sendo trabalhada de forma individual, né? No meio do caminho a gente adiciona a música pro aluno, no meio do caminho ele quer trocar de música porque ele gostou de outra música, né? Então é muito gostoso, é muito, muito rico isso. Eu gosto muito dos shows, principalmente, eu acho que essa parte aqui de bastidores chega a ser tão boa quanto o palco, muito. Assim, porque, pô, a gente tá todo mundo junto, vai curtindo junto, vê tal ensaio, tá tocando tal música, a galera vem aqui e já vai curtindo junto com a banda, com todo mundo que tá tocando, tipo, traz o nosso próprio slogan, né? Música viva em nós. Exatamente. Então, nós estamos aqui reunidos e todo mundo vibrando junto com a música. Eu falo, né, a equipe da secretaria, ela se sobrecarrega um pouco nesse período, porque elas atendem a muitas demandas, além da sala de aula. Além da demanda normal. A gente continua fazendo matrícula, a gente continua atendendo as experimentais, todas as trocas de horários, enfim, e, em paralelo, tem um evento gigantesco acontecendo, né, com mais de 300 alunos por evento. E não é simples também você colocar, cada aluno que tem aula em um dia específico e de agenda de cada professor, para colocar todo mundo no mesmo horário, no mesmo local. Exato. Então, isso é desafiador, só que as meninas, elas comentam que é também o momento mais divertido da Arte Maior, por conta disso que você descreveu, né? Essa questão dos bastidores, ela é muito divertida, né? Esse pré-show,
É maravilhoso, assim, é muito gostoso. A gente se diverte enquanto está trabalhando, né? Não, e é aqui dentro, no ensaio, é nos corredores, é a galera que tá ali esperando porque é o próximo, a galera que fica no refeitório ali, todo mundo sentado conversando, porque Sim. de verdade é isso, é um movimento muito grande que acontece, Muito. tanto internamente Inimaginável. quanto para os alunos depois, no show e tudo mais. Sim. E até tratando disso, somos muitos alunos, somos muitas pessoas, então isso se estende, isso fura a bolha do Instituto Arte Maior, Exato. vai para fora. Como é que é para você, por exemplo, como CPF, Miriam, tá batendo perna, tá andando na rua, tá no shopping, viu? Um aluno, outro aluno. É muito engraçado porque 26 anos, né? Então já passou muitas pessoas pela Arte Maior, né? Algumas pessoas viram amigas de verdade, né? Além da equipe que a gente se relaciona, tem pais e alunos que acabam entrando no convívio, né? Então, mas assim, andar em shopping é engraçado, né? A gente parece celebridade, porque, né? Às vezes lá no meio tem alguém chamando a gente lá de Miriam, aí você dá um tchauzinho pra pessoa, daqui a pouco dá 2 passos, Miriam, porque a gente acaba, né? Fazendo vínculo com as pessoas, elas estão conosco toda semana, né? Então elas vêm pra aula de música, mas toda semana a gente, de alguma forma, a gente se preocupa muito em se conectar verdadeiramente, né? Então, de saber o nome do aluno, né? As meninas, quando a gente contrata novas meninas, a gente tem um pré-requisito, né? Dessa importância do nosso aluno. Então, é se vincular de verdade a ele, né? Não só tá passando, tem um vínculo com o professor, enfim, ele conversa com a gente na secretaria, né? Ele está envolvido, Toma né? um cafezinho. Exato, cafezinho, exatamente. Então, assim, a gente tem vínculos. Então, esse cumprimentar lá no shopping, eu vejo que é um carinho, né? Tá reconhecendo a Miriam lá Não, e às vezes é uma pessoa que ficou aqui pouco tempo, só que marcou de uma forma tão grande que ela, lembra de você e lembra daquela época e vai conversar e tal. É muito gostoso. Isso é muito bom. E é um diferencial muito grande para ver como a gente busca tornar as coisas além do que somente uma escola de música, no sentido de a pessoa vem aqui, aprende e vai embora. Tipo, não, a gente tem essa conexão naturalmente. A gente tem muita indicação, não só como hobby, né? Não só como terapia, mas a gente tem como promoção de saúde, né? Então, além de vínculos, né? A gente tem a socialização, eu coloco como algo assim, em primeiro plano, por ouvir dos alunos, né? A gente teve, quando veio a BMW, mais um merchan, BMW para cá, a gente recebeu muitos alunos que estavam sozinhos na cidade de Joinville e eles encontraram na Arte Maior, na música, uma forma de socializar. Então, eles relatavam, eu vim, e aí, nunca me esqueço, né? Tem um aluno nosso até que tá morando na Alemanha agora, e ele falou, eu vim pra Arte Maior para socializar. Rapidinho a gente montou uma banda para ele, colocamos uma banda, ele tocava saxofone, tocou nos eventos, socializou, fez amigos. Então, assim, é isso. Eu entendo que existe a socialização, existe a terapia, existe a indicação, né, para promoção de saúde, enfim, cognitivo. Então, são várias áreas que a música trabalha que a gente não imagina, assim, que, né, possa promover, né, esse bem-estar maravilhoso, assim. Eu acho até que esse ponto sobre benefícios, a gente consegue enxergar ele em diferentes públicos de diferentes formas, né? Porque a gente tem até tanto o ganho emocional, psicológico, questão de bem-estar, a parte cognitiva, de evolução ali, de equilíbrio, de movimento, enfim, são vários benefícios diferentes que a música traz para a saúde e de diferentes formas para diferentes públicos. E como é que a gente pensar isso tendo até a música como uma forma de terapia, tanto uma terapia no sentido da pessoa se sentir bem com a prática, quanto a própria musicoterapia em si, que é uma forma de terapia e tudo mais. Eu acho que a gente não pode, eu como psicóloga de formação, anular as terapias nas vidas das pessoas. Com certeza. Porém, eu ouço muito que as pessoas veem como busca de terapia. E isso pra gente, assim, eu reforço que é muito importante ouvir isso. E isso nos fortalece, porque a gente tá promovendo bem-estar na vida das pessoas, né? Então, a responsabilidade que a Arte Maior tem, né, que os nossos colaboradores, professores, né, quem tem vínculo com esse aluno, é muito grande, né, de promover isso, né? Então, é muito bacana, muito gratificante pra gente, né? Eu gosto de ver isso muito na prática, quando eu vou ali
na unidade da Lages, que é a nossa unidade mais com o público infantil, e ver isso através da musicalização, né, da nossa formação musical, que é essa questão, né, de como as dinâmicas musicais ajudam no desenvolvimento cognitivo da criança, tá ali batendo coquinho, ou faz a relação tipo de nota com cor e com som, e tem toda essa questão que parece uma brincadeira, e de fato, eles estão brincando, mas eles estão aprendendo. Isso ajuda muito a evolução deles num nível que... Essa semana que passou, eu tive uma conversa com o pai, inclusive da nossa unidade de Lages, que ele falou que ele matriculou, ele havia feito a aula experimental do casal, né, dos filhos, na pandemia. E logo depois fechou, e a gente migrou para as atividades online. E aí ele conversou com a esposa, será que a gente dá sequência? E eles tomaram a feliz decisão de dar sequência nas aulas, e as crianças estão conosco até hoje, 7 anos depois, até me arrepio, porque quando ele fez esse relato, assim, e semana passada eu convidei a filha, inclusive, para participar de uma prática de bandas da faixa etária dela, ficou muito, ficaram felizes, né, e então isso é a promoção de saúde, né, porque na pandemia tínhamos esse grande desafio, né, que limitava a socialização, e estávamos, né, confinados, né, em nossas casas, e a música fez parte disso, né, dentro da casa das pessoas a gente entrou, né, com música e trabalhou, né, essa parte de promoção de saúde, muito importante. Com certeza, até imagina uma pessoa que no meio da pandemia, um cenário totalmente catastrófico, que ninguém tinha passado por isso, a música com certeza foi um alento a mais, tanto a questão emocional, quanto a pessoa, é algo, um momento dela ali, e esse desenvolvimento e o próprio envolvimento em si, com certeza tem um peso absurdo. Se já tem hoje, que o cenário já não é mais pandêmico, imagina naquela época. Naquela época. E você acha, até trazendo esse cenário dos benefícios, como isso funciona, se pessoas procuram a gente só por isso, que com certeza tem, mas, por exemplo, outros profissionais, talvez, que usam da voz ou da performance, da sua postura. Locução, a gente tem muitos professores que nos procuram, né, para trabalhar em paralelo com a fono, né, tem o trabalho da fono, que a gente não descarta também, mas o canto e a técnica vocal trabalham muito, né, a questão da respiração, aquecimento e tudo mais, exercícios para a pessoa poder, na locução e no dia a dia, né, principalmente professores. Então a gente faz esse trabalho também, não é só música, né, temos pessoas que nos procuram para a parte técnica, somente técnica, para poder fazer esses aquecimentos, enfim. Temos, né, são várias faixas etárias. Recém não, né, temos alguns anos já, a nossa aluna Consuelo, que foi nossa prof. Consuelo, quando eu entrei na Arte Maior, há 26, Consuelo era a nossa professora de teclado, de piano maravilhosa, Consu maravilhosa. Ela fez uma pausa, netos, filhos, enfim, não está mais profissional, né, professora, e voltou como aluna, faz uns 5 anos, eu acredito, e está aluna maravilhosa para continuar com a parte cognitiva, né, o efeito que a música faz, né, com relação ao cognitivo. Então ela está aluna hoje para continuar estimulando o cognitivo aí, maravilhosa, com o beijo. Isso é incrível a gente ver, e é importante a gente trazer isso com uma abordagem científica, né? É importante a gente trazer tanto a música como terapia, quanto a musicoterapia, né? Que é de fato a parte científica aplicada, né? Para cada caso. Eu acho que é muito importante para as pessoas terem esse conhecimento de que a música vai muito além, vai muito tanto na parte, né? Vai muito mais do que tem todo o significado pessoal para cada um, né? Mas é claro que ela tem todos os efeitos que afetam diversas esferas, assim, na vida de uma pessoa, e isso eu acho... Estímulos, né, de regiões do cérebro que a gente não estimularia de outras formas, né? Exatamente. Então a música acessa várias regiões do cérebro que não seriam estimuladas de outras formas, né, com outras atividades em si. Agora, né, estamos aí com o bate-papo chegando ao fim, mas antes disso eu vou te trazer aqui uma pergunta, vou te colocar nos holofotes, e basicamente, né, uma pergunta para te trazer, para abrir um pouco do seu coração, que já foi aberto aqui, com certeza, em vários momentos, mas trazer um pouco mais do seu âmago no sentido de como era a Miriam, que entrou aqui há 26 anos atrás, lá nos anos 2000, pós-bug do milênio, e hoje a Miriam, 2026, 26 anos depois, pós-pandemias e afins, vários acontecimentos, várias vivências, várias como
A Arte Maior te transformou nesse processo? Como é que você avalia isso? Então, né, eu comecei uma sementinha, né? Era uma jovem adolescente. E a Arte Maior me deu muita oportunidade, né? Essa transição, né? Recepção, secretaria, coordenação, enfim. São oportunidades, né? Que a empresa vai nos dando. E principalmente o ambiente, né? Que é um ambiente muito acolhedor, muito caloroso. O ambiente aqui que eu citei, que é um ambiente caloroso, que é um ambiente acolhedor, mas é também o meu trabalho, né? Então eu estou aqui 8h30 por dia, e fora daqui eu também estou mais 4, 5, quantas forem horas, enquanto a Arte Maior está aberta, a gente está à disposição. Eu tenho muito comigo que o meu ambiente de trabalho ele tem que ser esse ambiente que favorece, né, o meu bem-estar, e a Arte Maior tem isso, né? Eu, graças a Deus, sou muito feliz aqui dentro. Mas eu sempre equilibro, eu não jogo a responsabilidade do meu bem-estar 100% no meu trabalho. Porque não é, a gente está resolvendo problemas o dia todo, enfim. E aí é onde eu equilibro, né? Quem me conhece um pouquinho sabe, né? Nas minhas aventuras de final de semana, nos meus momentos de pausa, né? De Arte Maior, que é fazendo trilhas, que é fazendo viagens, que é, né? Conhecendo esse Brasil e mundo aí afora. Então eu equilibro, né? Esse trabalho com o meu lazer, para as coisas funcionarem e fluírem, né? Então eu volto segunda-feira sempre renovada, porque eu sempre fiz alguma aventura, alguma coisa no final de semana, né, que renovou minha energia para seguir, né? Eu já tenho algo programado, então aquela semana voa, porque no final de semana já tem uma coisa muito legal que a gente vai fazer de hobby, de trilha, de viagem entre amigos, enfim, família. Então eu entendo que tem que caminhar junto, né? Equilibrar, né? Então o trabalho, né, que tem que ser um ambiente favorável, né, a minha qualidade de vida também, né, passamos muito tempo aqui. A Arte Maior propicia isso, eu fico muito feliz, né, e por isso permaneço 26 anos, né, estou aqui. A minha mãe, eu não moro com os meus pais já tem muitos anos, né, meus pais moram em Porto União, numa outra cidade. Visito eles pelo menos uma vez ao mês, e a minha mãe tem muito orgulho de dizer, minha filha trabalha há 25 anos na Arte Maior, né, e isso, para mim, é muito marcante, muito forte, porque é uma vida, né, aqui dentro. Com certeza. São 27 anos. Eu tenho mais tempo de Arte Maior do que, né? Morando em Porto União, por exemplo, em outra cidade que eu já morei. Então é uma vida, né? São muitas horas dedicadas ao trabalho. Gosto muito do que eu faço, né? Gosto dos relacionamentos, né? Com alunos, com pais, com os colaboradores, enfim. E é isso. Então, para encerrar, para finalizar o nosso podcast, nosso primeiro podcast, eu queria agradecer todas as pessoas que já passaram pelo meu atendimento, de forma geral, né? As que convivem aqui na escola, né? Nossa equipe maravilhosa, as pessoas que a gente acaba fazendo amizade, né? Tanto de alunos, quanto de pais de alunos, quanto a equipe. E agradecer principalmente o Fábio, a Kátia, pela oportunidade, né? Da permanência e do crescimento, né? De começar sementinha aqui como recepcionista e me transformar na coordenadora da unidade. Então isso me deixa muito feliz e muito orgulhosa, né? O trabalho em si, ele vai acontecendo com a cooperação de todos, né? Então o meu trabalho, ele vai se desenvolvendo com, né, a equipe. É inevitável, né? Então é um reflexo, é uma troca. E sou muito feliz porque existe uma troca muito saudável, né, entre todos nós aqui, e professores, músicos, alunos, todos. Então eu sou muito grata, muito feliz pela estada, pelo tempo, né, que estou. E é isso. Então hoje, eu vendo essa trajetória, eu estando no cargo de coordenação, é uma realização muito grande. Porque começar como secretária, né, recepcionista, secretária, e caminhar da forma como eu caminhei para chegar aqui, fico muito feliz, fico muito realizada, fico muito grata, né, a todos que passaram por essa minha trajetória. E a música viva em nós transforma vidas. Essa é a minha mensagem para vocês. Música viva em nós que transforma vidas. E a música pode transformar a sua vida também. Venha para a Arte Maior, venha sentir como a música pode transformar você. Miriam, agradeço, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa. Foi muito legal porque eu mesmo descobri aqui várias coisas que eu não sabia, que são curiosidades para mim. Então, se são para mim que já estou aqui dentro, imagina para quem está assistindo, para quem não sabe, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do BPM, o nosso bate-papo musical aqui do Instituto Arte Maior.
Nossa convidada de hoje foi a Miriam. Muito obrigado, Miriam. Obrigada a você. E para vocês agora ficarem por dentro de tudo, se inscrevam no nosso canal do YouTube, siga a gente nas nossas redes sociais, porque agora a gente vai começar a divulgar cada vez mais histórias como essa, como a da Miriam, como de pessoas que estão aqui há muito tempo, professores, alunos, apoiadores, muita coisa. Então a gente vai trazer muita história, muita curiosidade para vocês.